Hoje à noite nós veremos verdades que acontecem quando nós vamos ao culto. Verdades que acontecem quando nós vamos até o culto adorar ao Senhor. Nesse exato momento, há várias pessoas cultuando ao Senhor, a Deus, em vários lugares diferentes, em países, em nações diferentes. Alguns países, por questão de cultura, no domingo fazem o culto pela manhã. Algumas igrejas fazem somente à noite. E outras, como é o nosso caso, fazemos a nossa escola dominical pela manhã, no domingo, e também o culto à noite. Essa questão de cultuar ao Senhor, de prestar louvor e adoração por meio do congregar-se, é algo bíblico e nós devemos fazer, porque é uma ordenança: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Reunir-se como igreja é parte essencial do crescimento, é uma oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor e termos mais comunhão uns com os outros. E no estudo de hoje à noite, nós vamos ver algumas verdades que acontecem em nossa vida quando nós vamos então ao culto. E a primeira verdade que acontece quando nós vamos ao culto é que nós vamos buscar o reino de Deus. Quando estamos aqui presentes, nós estamos buscando o reino de Deus. Essa é a primeira verdade pela qual estamos aqui. É para buscar o reino de Deus. Ao priorizarmos a participação do culto, nós estamos colocando Deus em uma posição digna em nossa vida. Quando você está em sua casa, se preparando, olhando para o relógio para não perder a hora, às vezes acontecem imprevistos, mas o propósito é que eu coloque aquele dia, aquele momento específico que está marcado, onde a igreja vai se reunir, que eu me organize para que eu venha a prestar culto e louvor, adoração a Deus. E desde já, deixando bem claro que a adoração a Deus, ela vai muito mais além do que esse momento aqui. Aqui é o momento que nós adoramos a Deus de forma coletiva, onde saímos dos nossos lares e juntos prestamos louvores ao nosso Deus. Iniciamos cantando, fazendo a leitura das Escrituras, às vezes apresentando algum especial, um relatório missionário de como vai a obra além do Brasil, tá bem? E quando estamos aqui, estamos adorando a Deus em grupo, mas essa adoração, ela não se limita a quatro paredes. Essa adoração a Deus, esse culto a Deus, ele vai muito mais além do que estarmos aqui presentes na igreja. É para estarmos aqui congregando, mas a adoração a Deus, ela vai muito mais além do que essas quatro paredes aqui. Ela vai, depois que termina aqui o tempo congregacional, a adoração não termina. Muito pelo contrário, nós vamos buscar colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui na pregação, o que Deus falou conosco. Vamos viver realmente a adoração, é quando nós saímos daqui. Ao investirmos nosso tempo, energia, disposição, nós estamos afirmando que Deus é importante. Quando nós estamos nos esforçando para chegarmos até aqui, nós estamos dizendo, sabe o quê? Deus, o Senhor é muito importante para a minha vida. Por isso eu estou priorizando buscar o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33, diz justamente isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário que o cristão, aquele que fez a sua decisão em Cristo, seja pouco tempo de fé ou muito, que ele priorize então estar diante da igreja, congregando-se e adorando a Deus em comunidade, junto com toda a igreja. Cultuar ao Senhor como igreja é um trabalho mínimo que podemos fazer pelo que Cristo fez por nós. É uma atividade
que requer esforço, requer energia, mas é algo tão pequeno diante da grandeza que é a graça de Deus e o que Ele nos proporcionou na cruz do Calvário. Há alguns anos atrás, nós já tivemos grandes dificuldades, já mencionei isso algumas vezes. Temos testemunhos aqui de pessoas que passaram grandes dificuldades para vir até aqui, a esse local. Em janeiro vamos fazer 65 anos de igreja bíblica, igreja local, aqui em Vila Paraguai. E muitos irmãos aqui, no passado, passaram por grandes dificuldades para chegarem até aqui para cultuar ao Senhor. Alguns vinham a pé de longe, quando escutavam o sino tocar, lembra o sino? Quando escutavam o sino tocar, eu não tive o privilégio de ouvir esse sino tocando para vir para os cultos. Quem teve esse privilégio, levante sua mão. Levante sua mão, né? Que escutou o sino tocando aí para chegar e adorar ao nosso Senhor. Pois bem, aos novos, antigamente aqui tinha um sino, esse sino ainda existe, ele está aqui guardado. Nós pretendemos depois fazer um pequeno monumento para colocar ele em função quando necessário, de repente um aniversário da igreja, colocar ele para tocar, né, soar o sino. E era usado justamente, pelo que eu ouvi, para chamar os crentes, chamá-los à adoração. E conta-se algumas pessoas que de longe mesmo, se ouvia tocar esse sino soando, e as pessoas, olha, é domingo, é dia de adoração, então vamos nos preparar para ir adorar o Senhor. Alguns vinham de canoa, alguns vinham com 2 roupas, aliás, atravessavam a lagoa que era muito cheia, né, muito mais do que é hoje. Alguns até se molharam, de repente você que está aqui hoje à noite foi testemunha disso, que caíram dessa canoa, se molharam, mas mesmo assim, o destino final, que era chegar até aqui para cultuar, chegaram. Então, amados, nós já tivemos dias de escassez. Em um tempo mais remoto, nos parece que as pessoas tinham mais vigor, mais disposição, eram mais atraídos em, olha, vamos adorar ao nosso Deus, vamos ali para aquela igreja, para prestar culto e louvor ao Senhor juntos. Quantos aqui já vieram a pé, que moram longe, né? Já andaram mais de 1 quilômetro para chegar até aqui, levante sua mão. Já andaram mais que 1 quilômetro. Olha só. Lá perto da barragem. Onde é essa barragem, senhor? É ali a ponte, é? Eu disse? Pois é longe mesmo, viu? Olha só que interessante. Temos vários testemunhos. E isso significa o quê? Isso nos alegra. Isso nos traz um vigor, nos traz disposição, em ver que estamos servindo a um Deus que pessoas se esforçaram e têm se esforçado para chegarem até aqui. Então, quando chegamos aqui, nós estamos expandindo o reino de Deus e dizendo quanto Deus é importante para nós. Essa é a primeira verdade que acontece em nossa vida. Estamos expandindo o reino, estamos valorizando o reino de Deus quando estamos aqui reunidos, nos congregando. A segunda verdade que acontece em nossa vida, quando chegamos aqui para cultuar ao nosso Deus, é que aumentamos o nosso conhecimento. Sim, nós aumentamos o nosso conhecimento. Cada vez mais que chegamos até aqui para prestar louvor e adoração a Deus, seja qual culto for, seja um culto de quarta-feira, seja uma escola dominical, seja um domingo à noite, estamos aumentando o nosso conhecimento com porções da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quando estamos reunidos aqui, estamos provando da palavra de Deus, estamos aumentando o nosso conhecimento, para que esse conhecimento venha a ser, então, demonstrado, evidenciado lá fora,
através dos frutos, frutos dignos de arrependimento, andando de forma digna do Senhor. Então, essa é outra verdade que acontece em nossa vida quando estamos aqui. Estamos aumentando o nosso conhecimento e não é para vivermos para nós. Esse conhecimento tem uma razão, é para que nós venhamos o ponto número 1, expandir o reino de Deus, certo? Estamos aprendendo e é uma oportunidade de aprendermos sobre a palavra de Deus. Por meio da pregação, do ensino, do louvor, nós somos expostos à verdade bíblica. Quando estamos aqui, o nosso coração fica à disposição da palavra de Deus e vamos aprendendo, vamos sendo exortados pela palavra. É maravilhoso, após um culto, algum irmão chegar e dizer: olha, pastor, a palavra hoje falou fortemente ao meu coração. E eu fico imaginando que grande privilégio é ser um instrumento usado por Deus para pregar a palavra e a palavra de Deus ir até os corações. Nós somos apenas um instrumento, porque a palavra aqui é quem faz o efeito principal. Ela nos dá entendimento, ela nos traz sabedoria. Cada culto que estamos aqui é uma oportunidade para aumentar esse conhecimento e a compreensão da palavra de Deus. A nossa fé, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, como uma plantinha que cresceu, pois ela precisa ser regada, ela precisa de cuidados, e a palavra de Deus é quem vai fazer com que venhamos a dar frutos. E aqui fazemos isso de forma coletiva. Então, o culto a Deus, o congregar-se, é um momento de edificação espiritual, onde a nossa fé está sendo polida diariamente, tirando as maresias que o mundo tem derramado sobre nossa vida. Nós passamos a semana labutando e lutando, a nossa fé vai sendo atingida com as maresias que esse mundo oferece, e quando chegamos aqui para cultuar a Deus de forma congregacional, estamos polindo a fé, melhor dizendo, a palavra de Deus vai polindo assim a nossa fé, tirando as impurezas e o ferrugem que vai encostando na fé cristã. Então, quando estamos cultuando a Deus, é um momento de edificação. À medida que ouvimos a palavra de Deus, que adoramos a Ele, vamos nos envolvendo em comunhão uns com os outros, os nossos corações vão sendo fortalecidos e as nossas forças vão sendo renovadas. Sim, aqui nós renovamos as nossas forças através da palavra de Deus, somos encorajados com a pregação. O Espírito Santo, que é aquele que nos cela, ele vai nos dando entendimento, por meio da pregação, vai pairando aqui na igreja e vai nos ensinando, trabalhando em nossa vida, para que venhamos ser moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa é a segunda verdade que acontece quando estamos aqui reunidos como igreja, é que a nossa fé, ela vai sendo o quê? Aumentada. Nós vamos crescendo na fé. A terceira verdade que acontece quando nós cultuamos a Deus é que fortalecemos a congregação. Além de fortalecer a nossa fé de modo pessoal, nós fortalecemos também uns aos outros, fortalecemos a congregação. Em 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quando estamos reunidos aqui como igreja, estamos fortalecendo o congregar-se, fortalecendo a igreja na sua totalidade. Ao participarmos do culto, estamos contribuindo para o fortalecimento da congregação, da igreja local aqui em Vila Paraguai. A nossa presença, ela é muito importante aqui. Não que sejamos uma pessoa importante,
mas importante porque encorajamos uns aos outros. Você, como membro dessa igreja, talvez você tenha uma perspectiva sobre cada um aqui. Eu tenho a minha como pastor. Quando eu chego aqui no púlpito, que eu lanço os meus olhos aqui sobre a congregação, que eu fico procurando as ovelhas, e eu vou encontrando aqueles que são compromissados, e vez por outra eu estou sentindo a falta de alguém. Eu me alegro com aqueles que chegaram, mas ao mesmo tempo eu fico orando por aquele que não pôde chegar aqui. Então a nossa presença ela é muito importante. Tem pessoas aqui que não faltam um culto por nada. Tem pessoas fiéis aqui que lutam ao máximo, para chegarem até aqui. Eu vou contar um exemplo de uma irmã. Tem pessoas nesse perfil aqui, mas eu vou contar de outro local onde eu pastoreei. Eu nunca vi essa irmã faltar um culto. Nunca tinha visto ela faltar um culto. E um dia choveu bastante. Muito mesmo. Era um culto de quarta-feira. Eu fui, Rubens, que eu tinha que pregar. Era muita água, muita chuva. E eu fui. E chegaram poucas pessoas. E quando eu olhei para o banco da frente, eu disse, eu acho que aquela irmã, eu acho que ela não vem hoje. E a razão é óbvio. Não dá para ver. Mas quando eu encerrei esse meu pensamento, lá vem passando pela porta, aquela irmã fiel, e sentou no banco da frente, onde ela costuma sentar, toda encharcada, toda molhada. E aquilo me trouxe lágrimas, porque eu fiquei pensando, que grande fidelidade dessa irmã, que até no dia que eu pensei que ela não viria, ela veio e sentou-se ali. Você não sabe que ânimo, que encorajamento dá àqueles que estão à frente, ensinando e pregando. Você não sabe quanto é importante a presença sua aqui na igreja, quanto você encoraja outra pessoa, e quanto mais difícil a situação, mais encorajamento nós conseguimos trazer à congregação, à igreja. Amados, é um grande privilégio estarmos reunidos aqui como igreja para adorar o nosso Deus. E às vezes nós perdemos esses privilégios por coisa tão pouca. Às vezes é uma simples dor de cabeça, às vezes não é tão intenso, mas já ficamos procurando alguma coisinha para então nos escorarmos no sofá e ligar a TV e dizer, eu acho que eu vou ficar aí por aqui mesmo. Aí porque hoje eu estou cansado, pois eu estou para ver um dia que nós estamos cansados. Eu estou para ver um dia que não estamos cansados. E às vezes ficamos procurando coisas menores para nos escorarmos. Mas é justamente no momento de mais dificuldade, quando chegamos para congregar e olhamos uns aos outros e falamos, isso nos traz energia, isso nos traz grande vigor, isso nos traz grande disposição. Então nós fortalecemos a igreja quando estamos aqui reunidos. E nós devemos ser modelos. A nossa dedicação ao cultuar a Deus aqui juntos evidencia a qualidade da nossa fé, inspira os outros irmãos em Cristo. Devemos ser modelos de discipulado e mostrar aos outros o valor, a importância que é nos reunirmos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Então essa é a terceira verdade que acontece em nossa vida, é que nós valorizamos o crescimento também, não somente em particular, mas de toda a congregação. Nós fortalecemos a congregação com a nossa presença. Amém? Por isso, você tem se esforçado para chegar até aqui? Quais são os sacrifícios que você tem feito para chegar até aqui? Hoje, pela manhã, eu notei um sacrifício muito grande, eu vou mencionar, para a glória de Deus e para fortalecer esses irmãos. Quando terminou o culto, os irmãos entraram em um carro ali, mais velhinho, né? Um Gol branco,
Como é o nome desse gol? Ele tem um nome, esse golzinho branco. Como é o nome dele? Como é, Antonieta, o nome desse gol? Ele tem um nome, é o Asa Branca, não é? Pronto, eles entraram no Asa Branca, e o Asa Branca não tem ar-condicionado, certo? E a descarga encostando no chão do Asa Branca. E aí eles começaram a andar desse carro, e o pneu baixo. Eu falei para o irmão que estava ao lado, não lembro quem era, eu disse, olha, rapaz, o tamanho dessa fé aí. E o motorista é um menino desse tamanho. Pois bem, isso aqui é para valorizar aqueles que têm se esforçado para chegar. Não tem ar-condicionado, Asa Branca. E estava chovendo, e não tem ar-condicionado, e não podia fechar o vidro, porque senão morria todo mundo asfixiado dentro do carro, né? Então, é um esforço muito grande. Eu louvo a Deus por vidas e pessoas assim, nesse perfil, que labutam, que lutam para conservar a sua fé. Que não estão aqui por causa do pastor da igreja. Pessoas que estão aqui para glorificar a Deus, e alguns com muitos anos de fé. Muitos anos de fé. Para que o seu Pompeu precisa ir mais para um culto? Um homem desse com tantos anos de fé, mas a dona Geralda? Para quê? Para dar um testemunho vivo da sua fé. E o seu Chiquinho já adoentado com a dona Menta? Para que estão aqui? Justamente para dar um exemplo de fé em Cristo. E às vezes muitos de nós novos, estamos arrastando a cruz, onde Cristo diz para levar. Tem muitos novos arrastando a cruz e precisando ser empurrado pelo pastor como um carro velho que vez por outro precisa estar sendo empurrado, e quando não empurra, fica ali mesmo. E que qualidade de crente nós estamos sendo, que não estamos conseguindo muitos nem se congregar direito. Então é necessário nós fazermos um esforço para a glória de Deus e para o crescimento da igreja, o nosso crescimento, e evidenciarmos através do congregar-se que Deus é importante em nossa vida, que o Senhor ele é de grande importância, e labutamos por isso, seja qual for a distância. A quarta verdade que acontece na vida de um cristão quando ele vem congregar-se é que ele está evidenciando amor e apreciação e gratidão pelo que Cristo fez. 2 Coríntios 5:15 diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Não vivam mais para você mesmo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Quando nós estamos participando do culto aqui juntos, o culto congregacional, nós estamos evidenciando amor a Deus, gratidão pelo que Cristo fez por nós, lutando para não vivermos para nós mesmos, negando a si mesmo e negando então os nossos prazeres. A vontade é de ficar em casa mesmo e descansar mais. Mas estamos aqui, uma forma de agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, evidenciando que o amor de Deus, o amor de Cristo por nós foi importante. Então, quando estamos aqui, estamos obedecendo ao mandamento de Deus, onde nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração. O nosso comparecimento aqui é um ato de amor, de submissão a Deus e de gratidão. É uma expressão plena de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Você é grato a Deus pela salvação? Sim, pastor, sou grato. Pois essa gratidão é vista em você. As pessoas conseguem ver essa gratidão pela salvação nas suas palavras. A gratidão da salvação é vista no modo como você está vivendo. As pessoas conseguem ver em você gratidão pela salvação. Dizer, olha, aquele cristão, ele vive com gratidão pelo que Cristo fez a ele. É algo visível. E o congregar-se é uma forma de evidenciar a nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa gratidão. Sabe, amados, no passado,
uma da coisa que me chamou muito a atenção, quando eu não conhecia o Evangelho, era ver cristãos passando na minha rua com a Bíblia debaixo do braço. Isso me chamava muito a atenção. Hoje, nós estamos indo para a igreja em nossos carros, graças a Deus por isso. Em moto, graças a Deus por isso. Mas antigamente era muito notável, isso aqui era muito notável. Letícia, pode acompanhar aí, viu? Era muito notável essa figura aqui, ó, de uma pessoa colocar a Bíblia debaixo do braço e abarcar no rumo da igreja. Era muito notável. Acontece ainda em nossos dias, mas antigamente acontecia mais visto. Alguns eram zombados. Eu zombei de um, quando eu era descrente. Zombei de um crente, porque colocava a Bíblia debaixo do sovaco. Sim, eu fiz isso, na minha ignorância, mas era um testemunho pleno. Eu lembro de um crente que morava em frente à casa dos meus avós. O nome dele é Raimundo, ele já está com o Senhor. Nós éramos muito encrenqueiros, a nossa família, e esse Raimundo sofreu um pouco conosco. Eu zombei muito de Raimundo, quando ele saía com a sua esposa, com a Bíblia debaixo do braço. Ficávamos zombando dele, jogando futebol ali na rua e zombando. Mas isso era um testemunho tão impactante que ficou em minha mente esse cenário de uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço e indo adorar a Deus por meio do culto, indo agradecer a Deus pela salvação, indo fortalecer a sua fé, indo evidenciar o amor, a gratidão pelo que Cristo fez. Amém? Em quinto lugar, a quinta verdade que acontece quando nós vamos ao culto, nos congregarmos a Deus, é que nós glorificamos a Deus por quem Ele é. Sim, nós glorificamos ao Senhor por quem Ele é. Abra sua Bíblia comigo, lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria que você colocasse os seus olhos nele. Leia-se juntamente comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. 1 Coríntios 10, e o versículo 31. Primeiro Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. Nós vamos ler juntos. Diz assim, 1 Coríntios 10, e verso 31. Juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E esse tudo está incluindo congregar-se. Estamos aqui para a glória do nosso Deus. Estamos aqui reunidos, cantando, adorando para a glória do nosso Deus. Ele é glorificado quando estamos aqui. Nós somos privilegiados em aprendermos, mas o propósito maior da vida cristã é glorificar a Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa participação é uma resposta à graça de Deus, dizendo: Senhor, estamos aqui para glorificar a sua bondade em nossas vidas. A nossa presença aqui é uma expressão de gratidão, como eu disse, de reverência a Deus. Glorificamos a Ele com as nossas atitudes aqui de reverência. Quando estamos aqui, estamos glorificando a Ele, cantando, meditando na letra dos louvores. A reverência aqui, ela é colocada em prática. Nós vivemos em uma geração onde existe um grande pragmatismo, onde a reverência tem sido retirada de muitos cultos. Não é o nosso caso, mas eu gostaria de citar para deixar registrados. Algumas pessoas estão se reunindo, muita gente reunida, grande comunidade,
mas não existe reverência. Por vezes, pessoas estão falando no nome de Deus, glorificando enquanto a pregação está sendo feita. Algumas igrejas, alguns estão gritando enquanto o pregador está aqui ensinando. Alguns estão rodopiando e dizendo, é o Espírito Santo que está fazendo isso, quando na realidade isso não é um culto a Deus. Isso não é uma adoração a Deus, é uma apresentação das emoções humanas. Então o culto é para glorificar a Deus. Quando nós meditamos na letra e cantamos, estamos glorificando a Deus, dizendo a Ele, cantando a sua graça. Quando estamos na hora da pregação, que estamos meditando, colocando nosso coração à disposição da palavra, estamos glorificando a Ele por meio da obediência. Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações. Então, quando estamos aqui reunidos, não é um momento de ficar conversando uns com os outros. Não é um momento de cochichar e falar das coisas anteriores, as coisas lá fora. Não é um momento de falar, fulano, e amanhã você vai para onde? É um momento de prestar atenção ao louvor, à pregação da palavra. Não é um momento também de nós pegarmos os nossos celulares e abrir a rede social, ou Facebook, ou WhatsApp. Não é momento para isso. O momento aqui é para colocar o nosso coração a glorificar a Deus, com o nosso canto, com a nossa atenção à palavra, com os nossos corações diante do altar de Deus. Senhor, trabalha em meu coração, trabalha em minha vida. Então, todo culto nós estamos nos colocando à disposição de Deus, à disposição da pregação da palavra. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Nós vamos ficar aqui, e no próximo culto nós vamos continuar vendo os efeitos que acontecem, as verdades que acontecem em nossa vida, quando estamos reunidos aqui para cultuar a Deus de forma congregacional. Eu quero concluir lhe falando sobre o grande privilégio que é estarmos aqui como igreja. Em alguns países, não é possível os cristãos se congregarem. Países e nações como a Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão e outros países, a perseguição aos cristãos é intensa, a ponto de perderem a sua própria vida. Os cristãos precisam se reunir, mas escondidos em países muçulmanos. Recentemente eu vi uma pequena matéria que me causou grande tristeza, mas é uma grande realidade em nossos dias. Um jovem fazia uma entrevista na rua, perguntando às pessoas sobre a sua fé. E a maioria dos que foram entrevistados diziam que eram um cristão. O jovem perguntava, qual a sua fé? E a pessoa dizia, eu sou um cristão. E ele saía perguntando nas ruas, geralmente eram pessoas jovens que diziam, eu sou um cristão. E ao momento quando dizia que era um cristão, ele perguntava, você é um cristão? Sou. Pois cite um versículo da sua fé. Não teve um para citar um versículo da sua fé. Cite um versículo da palavra de Deus. Você é um cristão? Eu sou um cristão. Pois cite um versículo. E nenhum dos que foram entrevistados, que disseram que eram cristão, não citaram um versículo. Isso nos preocupa, porque muitos dos que estão dizendo ser cristãos, não estão vivendo a fé cristã. Não sabem um versículo da Bíblia. E isso traz grande vergonha ao Evangelho. Grande vergonha. A palavra de Deus precisa ser meditada e trazida à nossa memória. Eu estou tão preocupado com essa geração que virá, que não vão saber citar o Salmo 23 mais. E como é que começa o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. E após a entrevista, esse jovem, para nossa surpresa, era um jovem muçulmano. E ele citou várias passagens do Alcorão. E muitos de nós, crentes em Cristo, é uma grande vergonha. Não sabemos porções da fé cristã, da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus amado, obrigado por estarmos aqui reunidos. Mas é um momento de exortação, de vergonha também, diante de Deus, de que negligenciamos, às vezes, o aprender através do congregar-se. Temos esse grande privilégio. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, por a fidelidade daqueles que têm se colocado à disposição, fortalecido essa igreja por meio do congregar-se, fortalecido a sua fé em particular. Aumenta-nos a fé, ó Deus. Senhor, são grandes os privilégios que temos quando nos reunimos aqui. Aumentamos a fé, priorizamos o reino de Deus, evidenciamos gratidão, amor, evidenciamos que amamos a um Deus que sacrificou-se por nós. Nos ajuda a nos sacrificarmos também, ó Deus, chegando aqui adorando ao Senhor. Assim oramos, ó Pai, por nossas vidas, os nossos corações. Oramos, ó Pai, para que venhamos a cada dia nos aperfeiçoarmos no Senhor. Oramos pela Tua graça, que ela venha trabalhar e nos aperfeiçoar cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.